ano depois das últimas legislativas, o país entrou numa crise política que vai desembocar, ao que tudo indica, numa nova ida às urnas. Falamos da instabilidade que tomou conta de todos nós e do mundo neste novo episódio do podcast semanal. A análise começa dentro de instantes comigo, Paula Santos, e com Miguel Sousa Tavares. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, Miguel, viva! Viva, Paula. 2 moções de censura rejeitadas pelo Parlamento, uma moção de confiança à vista, com um resultado previsível. E assim entramos numa nova crise, totalmente imprevisível essa, de um momento para o outro. Tudo por causa de uma opção do Primeiro-Ministro que, na sua leitura, não deu explicações claras e verdadeiras sobre o caso da empresa familiar. Quais foram aqui os principais erros de Luís Montenegro? Bem, o principal erro de Luís Montenegro foi, em minha opinião, ir para o governo mantendo viva e atuante uma empresa que ele tinha fundado, com clientes que ele tinha angariado e cujo negócio dependia dele próprio, Luís Montenegro. Ou seja, se a empresa tivesse sido fundada pela mulher de Luís Montenegro ou por algum dos filhos, certamente que não tinha aqueles clientes nem faturava aquilo. Portanto, a partir do momento em que se descobre que ele tinha a empresa, mas tinha feito uma cessão de cotas juridicamente inválida a favor da mulher, a partir desse momento, o Luís Montenegro estava empalado. E a única coisa que podia ter dito é: errei, vou corrigir o meu erro, peço desculpa e seguir em frente. Como ele resolveu pôr-se na posição teimosa de, primeiro, não era preciso dar mais explicações, depois só daria a quem fosse tão transparente como ele. Depois acabou por fazer uma sessão de cotas a favor dos filhos, tarde e a más horas. Foi pedir um parecer à Comissão da Transparência, tarde e a más horas. Ou seja, só empurrado por todos os lados é que o Luís Montenegro começou a dar algumas explicações, mas não a totalidade delas. Luís Montenegro e, sobretudo, pessoas mais próximas junto do governo consideram que, seja qual for o volume de explicações que pudesse ter dado, que a oposição não ficaria satisfeita. Como é que avalia esta tese? Não, eu não avalio que essa tese, que acho que não tem validade, porque a oposição nunca iria contra, para usar uma expressão que Montenegro gosta muito, contra a percepção da opinião pública. Se ele tivesse dado explicações cabais e suficientes, ou tivesse dito: enganei, cometi um erro, vou corrigi-lo, a opinião pública estaria do lado dele, e a oposição não se atreveria, penso eu, a ir contra a opinião pública, a apresentar moções de censura, etc. Portanto, eu acho que aqui Luís Montenegro meteu-se dentro de uma alhada, e é incrível que, com tanta gente a aconselhar, ninguém tivesse visto, e foi tropeçando, até cair no abismo. E compreende agora esta opção anunciada, entretanto, para avançar com a moção de confiança? É uma fuga em frente. Não faz grande sentido. Eu continuo a dizer que Luís Montenegro tem ainda condições para continuar a governar, desde que reconheça que errou. E é melhor reconhecer que errou, ou acabar por dar as explicações todas, do que pôr o país em crise e convocar-nos a todos para eleições. E acha que ainda há tempo para isso, Miguel, nesta fase? Há tempo. Estamos aqui numa guerra de orgulhos, uma guerra de egos e de orgulhos entre uns e outros. Estamos numa guerra entre partidos e entre personagens da política que os portugueses não entendem, não acompanham e não gostam. Eu acho que as eleições vai ser uma catástrofe. A abstenção vai subir, o Chega vai subir e não vamos ter nenhuma solução governativa melhor do que esta que está em jogo. O PS já anunciou que vai votar contra a moção de confiança, caso ela venha de facto a existir, e aparentemente vai, o que em conjunto com o Chega é suficiente para provocar a queda do governo. Acha que Pedro Nuno Santos não tem alternativa aqui? Tem, claro. Assim como eu acho que Luís Montenegro ainda pode retirar a moção de confiança, eu também acho que Pedro Nuno Santos ainda pode voltar atrás e em vez de dizer que vai votar contra a moção de confiança, abster-se na moção de confiança. Acho que daí não vinha nenhum mal ao mundo, toda a gente percebia porque é que ele o tinha feito, toda a gente concordaria que ele tinha recuado para evitar uma crise política e eleições desnecessárias e, portanto, ele pode perfeitamente fazê-lo.
Nós estamos numa guerra de egos, de teimosos, em jogos florais que aparentemente eram inofensivos, mas de repente tornaram-se perigosos. E tornaram-se nocivos para o país. E o que é que se pode esperar dos restantes partidos da oposição? No seu texto no Expresso esta semana, o Miguel refere que o PCP não procurava derrubar o governo com a moção de censura, mas sim salvar o próprio pescoço. Alguém se consegue salvar neste cenário que se aproxima, Miguel? Eu acho que dificilmente. E por isso é que isto é muito grave, porque isto não é uma crise como as outras. Isto é uma crise de desprestígio do regime democrático. Acho que daqui não sai ninguém inocente, nenhum partido sai inocente. E eu ontem, por acaso, segui todo o debate, vinha em viagem, segui todo o debate da moção de censura. E a ideia que eu tinha enquanto cidadão é que aqueles discursos tribunícios, aos gritos, como se o país estivesse em perigo iminente, já ninguém acompanha na opinião pública. Aquilo cai muito mal. Cai muito mal. Parece que aquela gente está ali de propósito a fazer aquela badarra toda para ter o apoio do país, mas não tem. Eles estão-se a exibir uns para os outros, em circuito fechado. E por isso é que eu falo que esta crise é mais que uma crise política, é um primeiro sinal, não é a primeira, a segunda ou a terceira, mas é um sinal claro de que o regime começa a entrar em crise, e isto é perigoso. E nessa perspectiva e com esse cenário, podemos concluir que quem pode beneficiar de tudo isto é o Chega? Sim, porque a grande ideia do Chega é derrubar o regime, não é? E como o Chega não está, tirando aquele caso de pedofilia e aquele caso do deputado que roubava malas, o Chega não está metido naqueles escândalos de corrupção de que eles tanto denunciam pela simples razão de que não tem poder em lado nenhum. Quando Chega a começar a governar autarquias, por exemplo, eu quero ver o que é que vai ser o currículo do Chega. Mas até lá, isto é aquilo que André Ventura quer, que é desprestigiar o regime, desprestigiar toda a classe política e fazer de Portugal um caso sem solução. Olhemos para o papel do Presidente da República neste cenário atual. Acha que Marcelo Rebelo de Sousa não terá alternativa a não ser convocar eleições caso a moção de confiança venha a ser rejeitada? Eu acho que sim, que isso é obrigatório. Embora também houvesse outra saída, que é ele convidar o PSD a apresentar outro nome para primeiro-ministro. Mas eu acho que o PSD não estará disposto, Luís Montenegro também não estará disposto a isso, e portanto resta essa alternativa ao Presidente. Sem que, antes disso, Marcelo poderá chamar o líder da oposição e o líder do governo e tentar que ou um retire a moção de confiança ou outro retire o voto contra a moção de confiança. E assim, uma atitude de persuasão que lhe cabe. Talvez ele consiga convencer um deles ou ambos a pôr os interesses do país à frente dos interesses do partido. Mas não acha que esse caso em particular já podia ter sido antecipado pelo Presidente? Eu pergunto se essas reuniões, a acontecer eventualmente, não deviam ter sido prévias à discussão, pelo menos de ontem, no Parlamento? Não se tinha perdido nada. Agora, não sei se era obrigatório que o Presidente o fizesse, mas de facto não se tinha perdido nada se ele se tivesse antecipado ao desfecho desta crise e tivesse tentado pôr água na fervura antes que as coisas se extremassem como aconteceu. Portanto, neste processo em particular, acha que Marcelo Rebelo de Sousa esteve bem? Ele manteve pelo menos a distância pública, não fez declarações? Era o ideal nesta fase? Não, como eu acabei de dizer, ele poderia ter tentado intervir antes e evitar que as posições ficassem tão extremadas que já não houvesse possibilidade de sair daqui a não ser com o derrubo do governo. Isso ele podia ter feito. Isso é tal magistratura de influência que cabe ao Presidente da República fazer e que eu não sei porque é que ele não fez agora, sobretudo quando no passado fez várias vezes em público, não foi em privado. A verdade é que esta crise portuguesa não podia ter chegado num pior momento à escala internacional, com o nosso mundo virado de avesso por causa das decisões da nova administração americana. Na memória de todos nós, continua a cena recente na Casa Branca, com Trump, Vance contra Zelensky. O Miguel diz no seu texto desta semana que se tratou de uma armadilha porque acha que o presidente da Ucrânia não estava preparado para o que acabou por acontecer. Avaliou mal Zelensky? Eu acho que sim, avaliou muito mal. Como eu escrevi, eu acho que aquilo foi uma cilada montada pelo Trump e pelo Vance a Zelensky. E é engraçado que no fim da reunião Trump tenha dito que isto foi um excelente espetáculo televisivo, porque era isso que ele queria. Ele queria exibir a sua força, o seu poder em público
e sobre alguém que estava numa posição de fraqueza. Como eu digo no meu texto, Trump é forte com os fracos e é fraco com os fortes. E ele estava convencido que fazendo aquele show todo, que a maioria dos americanos ia pensar, temos aqui um chefe, temos aqui um tipo que mete o outro na ordem, sim senhora. E o que eu acho estranho é que nem Zelensky nem nenhum dos seus conselheiros tenham antecipado que era isso que ia acontecer na Casa Branca. Ele partiu para a Casa Branca já para assinar um acordo de minerais em troca de segurança, de garantias de segurança. Quando partiu não tinha qualquer garantia de segurança, nem sequer Trump havia falado na possibilidade de lhe dar alguma garantia de segurança. E, portanto, ele ia sem nada para assinar um acordo em que metade das riquezas minerais da Ucrânia passavam para a mão de Donald Trump e dos Estados Unidos. Isso já era uma posição suficiente de fraqueza para que ele não tivesse ainda que se expor àquela humilhação que depois teve que continuar, porque quando foi expulso da Casa Branca e quando falhou tudo, o acordo, assinatura do acordo, etc., Zelensky passou 2 dias quase que a pedir desculpa a Trump e a dizer estou pronto para voltar como uma criancinha que se tivesse portado mal, tivesse imposto de castigo e queria voltar para a sala e prometia que voltava a portar-se mal. Foi muito mal feito. No fim de contas, Miguel, quem é que acha que acabou por sair pior do encontro? Foi Zelensky nessa posição que acabou de referir, não é? Com essas respostas que acabou por dar nos dias a seguir, ou foi Donald Trump e a sua administração? E do ponto de vista dos interesses próprios, quem saiu pior foi Zelensky, porque a Ucrânia já estava numa posição débil em relação aos Estados Unidos e agora saiu numa posição completamente sem nada para oferecer aos Estados Unidos, nada mesmo. E viu dias depois ser suspensa completamente a ajuda militar americana, não é? A militar americana foi suspensa a partir de informações de segurança, o que é muito grave para um país que está em guerra, ou seja, aquilo que os AWACS americanos veem lá em cima e os satélites deles veem lá em cima, nomeadamente o Starlink de Elon Musk, deixa de ser partilhado com os ucranianos, o que é de uma gravidade do ponto de vista militar completa. Portanto, eu acho que ele perdeu. É evidente que Donald Trump, aos olhos do mundo inteiro, exibiu-se como um carroceiro, mas isso ele para aquele dar melhor. Ele sabe muito bem que em regimes democráticos e normais ninguém o aplaude, são regimes ditatoriais. Do ponto de vista internacional, acha que se pode considerar que depois desta reunião na Casa Branca, foi uma primeira vitória diplomática de Putin? Não podemos dizer isso porque Putin não interveio diretamente naquilo. Indiretamente, Agora, claro está. Putin está. Indiretamente, sim, quer dizer, tudo o que seja enfraquecer a Ucrânia reverte a favor de Putin enquanto houver guerra, isso é evidente. Tudo o que seja ver a Ucrânia perder aliados, como os Estados Unidos, um aliado decisivo na guerra, é evidentemente um favor feito a Vladimir Putin. Falamos da Ucrânia e da geopolítica internacional e seguimos na mesma rota para o improviso. A União Europeia realiza por estes dias um Conselho Europeu Extraordinário, é a resposta formal perante estes acontecimentos de que falámos nas últimas semanas, com Donald Trump como protagonista. O Miguel já disse por aqui que não são muitos os caminhos de uma Europa que se deixou ultrapassar e não se preparou para estes dias. Conseguirá agora, Miguel, num aparente esforço de união, falar a uma só voz e ser produtiva? Falar uma só voz não vai ser fácil, mas ainda é o mais fácil das tarefas que a Europa tem pela frente, ainda é a tarefa mais fácil. A tarefa mais difícil é, primeiro, a Europa conseguir restabelecer algum tipo de relação fiável com os Estados Unidos, que não é fácil, porque se há alguma certeza temos que ter, é que Donald Trump é uma pessoa incerta, é um ioiô, e acorda diz uma coisa, um dia acorda diz coisa diferente. Mas algum tipo de relação tem que ser estabelecido com os Estados Unidos a todos os níveis, não apenas a nível da colaboração militar, saber se ela continua ou não continua, saber se continuamos ou não continuamos dentro da NATO e os Estados Unidos também, mas, por exemplo, saber se vem aí tarifas sobre a Europa, se a Europa está preparada para contra-atacar ou como é que se vai defender uma guerra comercial com os Estados Unidos, e depois muitas outras coisas, tais como aquilo que eu já escrevi a semana passada, que eu estou de acordo com a criação de um mecanismo europeu de defesa centralizado, desde que a Inglaterra entre nele. Agora, o que está a acontecer é pôr o carro à frente dos bois. Já nos estão a pedir 3% de despesas do PIB, de despesas militares, sem explicar em que é que elas serão aplicadas ao certo, que tipo de organização militar e que tipo de coordenação é que está a ser estudado
E quais são as tarefas dessa força europeia? Ela ainda não está constituída e já estão exigindo que gastemos dinheiro para ela, quando nós sabemos que, se somarmos a capacidade militar de todos os países da Europa, Inglaterra incluída, em aviões, em carros de combate, em artilharia, em mísseis, etc., a Europa está mais bem armada do que a Rússia. Só não está a nível das ogivas nucleares. Mas vamos partir do princípio que nunca haveria uma guerra nuclear na Europa. A Europa pode aparecer aqui, do ponto de vista até na resposta à Ucrânia, de que falámos há pouco, pode aparecer aqui como uma espécie de intermediária, uma moderadora, se quisermos assim, com o peso europeu entre a Rússia, os Estados Unidos e a Ucrânia no futuro processo de paz? Não, não pode. A Europa está completamente fora das negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. E é sintomático que aquilo que os europeus estão a fazer, Macron e Keir Starmer, é tentar gizar um plano de paz para a Ucrânia que seja submetido e aprovado por Donald Trump. Ou seja, eles não estão a querer um plano de paz que tanto a Ucrânia como a Rússia aceita. E esses são os beligerantes. Eles estão a dizer claramente que sem o apoio de Donald Trump não há nenhum plano de paz para a Ucrânia. Portanto, o que a Europa está a tentar fazer neste momento é suavizar o plano de paz de Trump para a Ucrânia, para tentar que a Ucrânia não perca tanto como Trump não se importa que ela perca. Mas isso é sintomático de como a Europa está, de facto, fora de jogo, completamente. Está fora de jogo porque durante 3 anos, e aí eu dou razão a Trump, e disse-o aqui ao longo destes 3 anos algumas vezes, a Europa não deu nem um passo para tentar conquistar a paz, nem um passo para tentar mediar um acordo de paz, o acordo de Sarajevo. Pelo contrário, tiveram sempre com aquele mantra de apoiaremos a Ucrânia enquanto for necessário, e convenceram a Ucrânia e Zelensky que ele podia ganhar a guerra, tal como eu escrevi a semana passada, com as armas dos europeus e os mortos ucranianos. E há outra perspectiva, de que o Miguel já aqui falou, que é a questão da imposição, da possível imposição de tarifas, depois daquelas que já estão concretizadas e a decorrer. A Europa também não estará preparada economicamente para responder a eventuais tarifas americanas. A Ursula von der Leyen diz que sim. Diz que há vários meses que estão a estudar um plano para contra-atacar caso Donald Trump decrete tarifas às importações europeias. Eu não sei, obviamente, como é que será esse contra-ataque, em que é que ele assentará, e também já vi, deixe-me dizer, uma teoria de um economista português, que vive nos Estados Unidos, defendendo que a Europa não devia contra-atacar nas tarifas porque ia perder duplamente essa guerra, que devia-se deixar estar e esperar que o tempo pudesse juízo na cabeça daquele senhor de Mar-a-Lago. A ideia é que as tarifas poderiam depois fazer ricochete para a própria indústria americana e para a economia americana, não é? Essa é a teoria. E europeia também. E europeia também. E assim percorremos a agenda de mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Isto é que é gozar com quem trabalha, é o título do artigo semanal no Expresso e o ponto de partida para esta conversa, que regressa, como sabemos, na próxima semana. A sonorização e edição está a cargo de João Martins.